Olá, seja bem-vindo ao vídeo 3 da jornada 7 dias bem. Hoje a gente vai falar sobre uma questão muito importante, que eu considero uma questão chave abordada dentro do meu método, que é o que eu considero o catalisador mais importante na transformação emocional que é possível fazer dentro do meu programa. Eu estou falando do processo de autoaceitação. E para começar a falar sobre autoaceitação, eu quero te fazer uma pergunta. Você já reparou com que frequência você tem pensamentos negativos que te dizem que você não é bom o suficiente? Pensamentos que te dizem que você é inadequado e inferior aos outros? Você já percebeu quanto tempo do seu dia e da sua vida você passa duelando com as suas culpas e arrependimentos? Com a vergonha que você sente de si mesmo muitas vezes? Mesmo em relação à ansiedade, você às vezes não se sente revoltado ou inconformado por ter ansiedade? Você não se critica por isso, como se a culpa fosse sua e você não estivesse fazendo algo direito, né? Algo que os outros conseguem fazer e você não. Você já percebeu o quanto você se critica, se cobra e se julga de uma maneira geral? E você provavelmente deve achar que você faz tudo isso porque você tem ansiedade. Mas você já parou para pensar que, ao contrário, você tem ansiedade justamente porque você pensa tudo isso? Eu aposto que se eu te fizer uma pergunta bem objetiva, a resposta vai ser não. Você gosta de você? Você se ama? Pois é justamente isso que você vai começar a aprender a desconstruir em você. A sua autocobrança, a sua autocrítica e a relação disfuncional que você tem com você mesmo é o grande combustível da sua ansiedade. É o grande combustível de quase todos os transtornos emocionais no ser humano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no passo 3. Você vai entender a importância de derrubar esse esquema de autocrítica excessiva e quase doentia e vai aprender como que a construção da autoaceitação vai poder te ajudar a sentir menos ansiedade. Aceitar-se em todos os casos tem um impacto extremamente positivo nos quadros emocionais disfuncionais e ajuda o indivíduo a se ajustar e a se fortalecer diante dos medos irracionais que os pensamentos negativos geram. Aceitar-se não significa se conformar. Aceitar-se significa aceitar todas as suas partes, inclusive aquelas que você não gosta em você. Não existe nenhuma relação que afete mais a sua vida do que a relação que você tem com você mesmo. Não importa quem você seja, o que você faça ou o que você queira conquistar na sua vida. É essa relação essencial com você que influencia cada passo que você dá na jornada da sua vida. Na minha experiência particular, o processo de construção do meu amor próprio foi fundamental na minha melhora. Eu saí de um quadro em que eu não gostava nada de mim, para dizer o mínimo, e construí um quadro em que eu aprendi a me amar exatamente como eu era. Eu aprendi a gostar de mim com todas as minhas limitações, todas as minhas vulnerabilidades e fraquezas. E por incrível que pareça, foi isso que me fortaleceu. Foi quando eu parei de tentar atingir a perfeição que eu fiquei forte. Eu passei a fazer as coisas com mais tolerância aos meus erros. Eu passei a fazer as coisas com mais alto perdão diante dos meus fracassos. Eu entendi que era ok fracassar, que era ok errar e tentar de novo. Mas o mais importante, eu aprendi que eu não precisava provar nada para ninguém. Aprender a calibrar a minha autocrítica foi o primeiro dominó que eu derrubei nesse processo. O resto foi caindo sozinho na sequência. E esse é o convite para hoje. Uma reflexão diferente sobre como você pode sair da ansiedade reconstruindo a sua autoimagem, reconstruindo a maneira como você se percebe e se relaciona com você mesmo. Talvez isso seja algo que você nunca tenha imaginado que influenciasse a sua ansiedade. E na jornada dos 7 dias bem é assim. Você vai caminhando, explorando e olhando por ângulos que você nunca olhou e percebendo coisas que você nunca tinha parado para pensar. Então, boa exploração e bom aprendizado.
Bem-vindo, então, ao vídeo 3. A questão que a gente continua endereçando é como é possível ter uma vida emocional equilibrada e plena sem usar remédios e sem fazer nenhum tipo de terapia de longo prazo. Hoje a gente vai falar da terceira fase da etapa do entendimento, que é o trabalho. Quando a gente fala em autoaceitação, é importante entender que a autoaceitação é uma habilidade, né? E como todas as nossas habilidades, elas podem ser melhoradas e podem ser aprendidas. Nossas habilidades não são coisas fixas, né? Quando a gente se dispõe a começar esse processo entendendo que a gente pode se aceitar, a gente começa a parar de rejeitar partes nossas, né? E acaba descobrindo um valor próprio, um valor individual. E acaba descobrindo bondade com a gente mesmo. A gente aprende a se movimentar de uma postura de isolamento, de uma forma geral, para uma postura de conexão. A autoaceitação nos permite uma conexão melhor com os outros, nas relações e com o mundo externo. A gente acaba desenvolvendo uma apreciação por nós mesmos e uma autocompreensão, né? Essa aceitação, esse processo de aceitação acaba sendo contagioso, porque, vamos lá, né? É o que todo mundo precisa nessa vida, se amar, né? Amar a si próprio. E quando eu falo em autoaceitação, isso não tem a ver com eu sou assim mesmo e não posso mudar, né? Tenho que aceitar a ansiedade como um castigo, como uma sentença e não vou mudar, né? Não tem a ver com se conformar, né? Ou se resignar a um negativismo, a um pessimismo da mente que nos diz que a gente é muito pouco, que a gente é incapaz, ou seja, a nossa insegurança, né? Ou então, né, aceitação, autoaceitação também não tem a ver só quando você mudar um monte de coisa em você que você não gosta, daí sim você vai se aceitar, né? Eu vou me aceitar o dia que eu for um sucesso na minha profissão, ou no dia que eu perder finalmente aqueles quilos que eu tanto quero, ou finalmente eu vou me aceitar quando eu for perfeito, né? Quando eu não tiver mais, na minha concepção, falhas. Tem que existir um meio termo, né? E esse trabalho de autoaceitação desse módulo, ele tem a ver com você aceitar-se hoje, exatamente como você é, e de uma forma integral, ou seja, aceitar o seu todo, todas as partes do seu ser, né? E derrubar limites mentais que te impedem de pensar que é possível mudar, né? E com isso você acaba se sentindo potente para mudar aquilo que você não gosta em você. A gente precisa aceitar as coisas que a gente não gosta na gente. A gente precisa desligar o botão da autocrítica, porque é muito negativo numa mente ansiosa. Quando você se aceita, você destrava, você se movimenta, né? E nada mais te segura. O processo de autoaceitação é um ponto-chave no processo de melhora da ansiedade. E aí a gente tem o ciclo da autoaceitação que eu vou mostrar para vocês um pouco em detalhes aqui. A primeira parte é a parte do novo conjunto de crenças, a construção de novas crenças mentais que vocês já começaram a ver no módulo anterior, né? Em segundo lugar, existe uma etapa de autoaceitação com técnicas específicas de autoobservação, né, que vão trabalhar sua autoaceitação e sua autocrítica e levantar esses aspectos a serem aceitos.
Em terceiro lugar, a gente vai falar um pouco do processo de autocompreensão. Essa é uma etapa muito importante, onde a gente trabalha a autocrítica e o autojulgamento no detalhe, né? E também algumas técnicas de auto-perdão. O ansioso tem uma mente que tende a sentir muita culpa por várias coisas e a gente dilui isso nesse módulo, né? E em quarto lugar, muito importante, a gente faz um trabalho de reconstrução da autoimagem. Eu vou explicar cada uma dessas etapas a seguir. No vídeo anterior, você aprendeu um pouco, uma amostra sobre a importância de ressignificar suas crenças negativas limitantes. No processo que eu trabalho, esse é um passo vital para a melhora. Isolar as crenças negativas, buscar a fonte de cada crença específica e reconhecer e validar a falsidade dessas crenças negativas limitantes. A gente faz um trabalho para dissolver e construir novas crenças positivas e verdadeiras no lugar dessas crenças negativas que hoje te limitam, né? A gente começa com um trabalho de suposições de novas verdades, né? Verdades positivas, vai experimentando e criando evidências de que essa nova crença positiva é verdadeira. Por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha, que é o primeiro passo para o processo de autoaceitação, é admitir que a gente é falível. A gente tem uma crença negativa limitante na nossa cabeça de que a gente não pode errar. E isso é mentira, né? Isso não é verdade. Então a gente começa trabalhando verdades novas de que sim, eu posso errar, né? De que eu sou falível, essa é a natureza do ser humano. Quando eu admito isso e me dou permissão para errar com permissão muda tudo. Eu passo a não me envergonhar mais por errar. Eu não me culpo porque eu erro, não me julgo porque eu erro. E eu entendo que errar realmente é humano. Não é só um jargão ou uma frase pronta, né? Então, assim, de onde que a gente tira essa expectativa da gente mesmo de que tudo tem sempre que dar certo pra gente, né? Sendo que todo mundo erra. Por que a gente é tão cruel com a gente mesmo, né? Se a gente perdoa todo mundo pelo erro de todo mundo, por que a gente tem essa impressão de que errar nos faz menos, né? E é realmente uma impressão. Ou pior, se a gente errar, a gente não é amado, né? Esse sentimento de perda de conexão com o todo, de exclusão, de rejeição, é muito aterrorizante. E a saída para isso é se reconectar com a realidade. Nesse trabalho, você aprende técnicas para se perdoar quando erra e não para se culpar. É uma visão totalmente diferente que leva a sua mente em um outro lugar de muita tranquilidade e segurança, por meio do auto-perdão. Em seguida, a gente faz um trabalho ainda mais aprofundado de autoaceitação, depois de ter um novo conjunto de crenças positivas na nossa mente, a gente parte para algumas técnicas de autoaceitação. Para mim, as minhas crises chegaram num ponto, quando eu tinha pânico, em que eu não conseguia ir ao restaurante, ao supermercado, né? Em nenhum lugar mais. E num dado momento, sair na calçada de casa me fazia ter crise. E tudo que eu estava fazendo, que era remédio e psicoterapia, o pouco que eu fiz, era como se eu estivesse jogando um copo d'água num vulcão, ou seja, era inútil, né? E eu precisava de algo que me desse tração para seguir em frente e eu não estava conseguindo. Nesse dilema, né, de agora o que eu faço, eu comecei o exercício de me olhar de outra forma. Comecei a entender o que eu sentia como sendo parte de mim, como sendo parte das minhas emoções e não como
algo separado ou dominador, né, da minha mente. E foi aí que as coisas começaram a mudar. E eu comecei a ganhar essa atração que eu buscava, né? Mas que forma foi essa que eu comecei a me olhar? Eu comecei a perceber que tudo se originava no meu motorzinho interno, como eu chamo, que é o meu pensamento. Eu só pensava coisas ruins a meu respeito. Eu tinha zero de autoaceitação. Eu não me perdoava por nada. Eu me achava muito pior que todo mundo. E aí eu comecei a fazer um exercício que era de experimentar, pensar no seguinte: se esse defeito que eu tanto julgo em mim mesma fosse em outra pessoa, eu aceitaria esse defeito nessa pessoa? Eu perdoaria essa pessoa? E sabe qual era a resposta? A resposta era sempre sim, perdoaria e aceitaria. Olha que incrível isso, né? A gente perdoa e aceita os defeitos que forem dos outros. Quando eu comecei a fazer esse exercício, eu comecei a perceber que eu não me aceitava como eu era. E que essas coisas ruins que eu via em mim, eu não me perdoava por elas existirem. E eu não fazia comigo o que eu faria com os outros. E isso é muito cruel. A gente não sabe se perdoar. A gente não aceita o que é. A nossa autoimagem é muito rejeitada por nós mesmos. A gente tem um sentimento de menos-valia. E isso é muito ruim. Foi só quando eu entendi isso que eu comecei a ter uma chance de poder dissolver tudo isso. E eu percebi que ao dissolver tudo isso, eu comecei a me sentir melhor, a sentir uma leveza. Eu comecei a perceber que eu estava em outro lugar mental. Eu saí desse esquema. Como isso aconteceu? Partindo de alguns princípios que eu vou mostrar para você aqui hoje. E um deles é o olhar em perspectiva. Olhar-se em perspectiva tem a ver com pensar sem reagir ao pensamento. Com a observação em perspectiva, você tira o pensamento do caminho e se movimenta para um modo neutro. Foi esse modo neutro que eu passei a visitar quando eu comecei a fazer esse trabalho. E isso te dá a chance de se ver de maneira integral, sem se identificar com o sofrimento que o pensamento gera. Você sai do modo automático, do modo subtrativo, julgador. Estar nesse estado julgador, criado pelos pensamentos negativos, pelas crenças negativas, é muito perigoso. E é isso que te deixa em estado de alerta emocional. É isso que te deixa com ansiedade. Colocar o pensamento numa coleira e aprender a usar os diferentes modos da sua mente é o coração do meu método e das técnicas que eu ensino nesse módulo. E isso é parte da autoaceitação, da libertação. E para isso, a gente segue no método que é a fase da autocompreensão. É aqui que reside um dos grandes equívocos emocionais que a gente vive. Tudo que a gente sente de negativo em nossas emoções, inclusive a ansiedade, o pânico, né, a fobia social, é o oposto do conceito de autoaceitação. A gente sabe muito bem como ser gentil e amoroso com os outros. A gente sabe muito bem perdoar os outros e consolar os outros quando eles estão em sofrimento. A gente sabe muito bem o que dizer e o que fazer. É ou não é verdade? Mas a gente não lembra como fazer isso com a gente mesmo. Essa é a chave que precisa ser mudada. Sair do modo de se julgar pesadamente e se cobrar que a gente atinja parâmetros externos da sociedade, da família, e mudar para um estado em que nos preocupamos mais em sermos gentis conosco e nos respeitarmos e respeitarmos os nossos próprios limites e vontades. A gente, nesse estado, não se escraviza mais ao desejo ou expectativa dos outros, a se comparar com os outros
e se achar pior que os outros. Uma das chaves para isso é a gente se livrar da nossa autocrítica excessiva. Ela é aquela voz interna e irritante que diz para você que você não é bom o suficiente, que os outros são melhores, que você precisa melhorar cada vez mais, que você não é nada, que você não faz nada direito. Existe um sistema emocional no nosso organismo que a gente não sabe acionar, que gera afeto com a gente mesmo. Quando a gente desenvolve compreensão e afeto pela gente mesmo, a gente passa a acreditar que sim, somos amados e sim, estamos protegidos. Mudar essa chave vem com a prática da consciência plena, da autoobservação e da autoaceitação. O ponto de partida absoluto é desligar a voz da autocrítica e ligar a voz da autocompreensão. Despertar e praticar são as chaves para a mudança do hábito mental, de uma mente ansiosa para uma mente emocionalmente desperta. Sem isso, você vai continuar onde você está hoje. Essas vozes vão continuar a gritar dentro de você. Quando a gente se critica, a gente reforça a ilusão do controle, de que a gente deveria ter feito as coisas com perfeição. Para uma mente ansiosa, isso é aterrorizante. A ideia de não ser capaz de fazer as coisas como os outros fazem, de não fazer com perfeição, de não ser bom o suficiente, de que não se está no controle, é insuportável. Por isso que expõe a vulnerabilidade da sua mente e com ela causa tanto sofrimento. E a última etapa desse módulo de autoaceitação a gente completa com o trabalho de autenticidade. O que é autenticidade, né? Como eu disse antes, a gente constrói a nossa autoimagem baseada em parâmetros determinados pelo que os outros pensam de nós, no que eles esperam da gente. São modelos pré-formatados, né? E a gente faz isso para criar uma certa identidade, projetar uma imagem para o mundo. E isso existe para nos dar uma sensação de pertencimento. Só que isso não tem nada de autenticidade. Imagine, aquilo que você é serve para agradar os outros. É claro que isso não tem autenticidade nenhuma. Desenvolver uma autoimagem baseada em valores e parâmetros próprios, que não precisem do aval dos outros, que não precisem atender aos outros, mas apenas a nós mesmos, é uma grande transformação, é um grande segredo desse módulo. E para começar a esculpir uma autoimagem nova, basicamente o indivíduo precisa de duas ferramentas: autoconsciência e coragem. Autoconsciência sem coragem significa que você sabe quem é, ou seja, você se conhece, você tem um autoconhecimento muito grande, tem seus valores, eles são autênticos e são validados, eles são seus, só que o resto do mundo não sabe disso, porque você não tem coragem de expressar esses valores e de defendê-los. Coragem sem autoconfiança também não funciona, porque pode levar a posturas radicais e inconscientes, né? Você pode afirmar um monte de coisas que na verdade não são suas, que não são autênticas. Então a multiplicação dessas duas emoções, que é a autoconsciência pela coragem, cria a autenticidade. E nesse módulo é possível começar a desenvolver uma autoconsciência e começar a sentir orgulho de marchar no próprio ritmo, né? De seguir o próprio compasso. Então, essa é a proposta desse módulo de autoimagem, construir uma autoimagem positiva a seu respeito e trabalhar a sua autenticidade, que é uma busca da autoconsciência e o desenvolvimento de uma coragem em expressar-se de forma original. E o que é que você pode fazer para melhorar hoje? Depois de tudo isso que a gente aprendeu, eu vou passar algumas coisas que eu também vou deixar aqui na página para que você possa ler depois e praticar em casa. Isso são frações de técnicas que você aprende no meu método, no meu programa completo,
E aqui você vai ter uma amostra do que você pode fazer para já se sentir melhor nos próximos dias. A primeira coisa é a autoobservação dos pensamentos de autocrítica e de autojulgamento. Nessa técnica, você vai experimentar um pequeno pedaço de cada um dos conceitos que aprendeu no vídeo de hoje. Cada um dos estágios do ciclo de autoaceitação. Você vai experimentar um pequeno exemplo das técnicas que utilizo, como a técnica de olhar sem perspectiva e a técnica do auto-perdão. Para isso, escolha um lugar tranquilo, isolado, onde você não vai ser interrompido. Um lugar sem barulho, com uma meia luz, e faça a técnica e faça o exercício de preferência sentado, para não adormecer e poder aproveitar a totalidade da técnica. Você vai precisar papel e caneta e vai utilizar essa técnica quando pensamentos como medo, despersonalização e racionalização excessiva estiverem funcionando como barreiras para você se conectar com a realidade. Preparando a mente. Trate a sua mente como uma entidade separada de você, quase como se fosse um órgão. Ame a sua mente. Agradeça pela oportunidade de, nesse momento, estar fazendo um exercício mental novo. Comprometa-se a estar aberto a novas práticas mentais. E agora, pare e ouça o seu pensamento. O que ele diz? O que o seu pensamento tem te dito nos últimos 10 minutos? Na última hora, no último dia, nesse exato momento. Literalmente o que ele diz. Escreva o que você está pensando em seu papel. Anote os pensamentos negativos sem julgá-los, sem prestar atenção no que você está sentindo. Apenas anote. Só de prestar atenção nos seus pensamentos sem julgá-los, você já se conectou com uma parte da sua mente que precisa ser ativada. A sua mente sábia. Ativando a sua mente sábia, você desativa a sua mente ansiosa. Anote quantos pensamentos quiser. Em seguida, pergunte-se para o primeiro pensamento: esse pensamento é verdadeiro? Avalie com o seu melhor julgamento racional. É realmente 100% verdade o que esse pensamento me diz? De 0 a 10, quanto é real e verdadeiro o que estou pensando? Faça isso para cada pensamento que anotou. Em seguida, escolha um pensamento. Em seguida, escolha um dos pensamentos negativos que você considera o mais forte e frequente e redirecione esse pensamento para 3 oposições positivas. 3 frases contrárias àquele pensamento negativo. Por exemplo, se seu pensamento é "eu não sou capaz", você pode afirmar: "eu sou capaz em várias coisas", como por exemplo, nomeie algo em que você é bom, algo que você faz bem. Ou então, para a frase "eu não sou capaz",
Faça a oposição. Eu sou uma boa pessoa e faço o que minhas limitações me permitem. Todos temos limitações e eu aceito as minhas nesse momento. Ou ainda, escreva: não preciso ser perfeito em tudo. Me permito entender que tenho coisas a aprender, como todos têm. Ao mentalizar essas frases positivas, adicione compreensão e afeto para com você mesmo. Feche os olhos e entre em contato com essa emoção de perdoar-se e de gostar-se e de dizer que está tudo bem. Quando o pensamento negativo vier, desative-o e sinta o afeto por você mesmo. Deixe-se levar pelo que está sentindo, pensando e lembrando. Não tente lutar contra isso. Se pensar em algo negativo, console-se apenas. Se sentir medo, proteja-se. Se pensar algo negativo, dê afeto a você. Ao fazer isso, perceba que há uma parte em você que cede ao afeto e outra parte que cede ao sofrimento, ao pensamento negativo. Apenas perceba essas duas partes. Sinta-se, ora uma, ora outra. Agora, concentre-se na parte do seu corpo, do seu ser, que cede ao afeto. E imagine que você é somente essa parte. Imagine que essa parte saiu do seu corpo agora. Está ao seu lado, observando a outra parte que sofre. Você é dois agora. A parte tranquila, afetuosa, bem, protegida, e a parte que sofre. A parte tranquila está olhando agora para a outra parte sua que sofre. Pergunte-se, mas não responda. O que você pensa dessa outra parte que sofre? O que você pensa dessa pessoa que sofre? Ela é uma pessoa amável? É perdoável? Pergunte-se, posso consolar essa pessoa como se ela fosse um irmão, uma irmã, um amigo, uma pessoa amada? O que você diria para essa pessoa? Formule um conselho para dar a ela. O que você diria para uma pessoa que sofre achando que não é capaz? Agora, vá até a pessoa que sofre, o seu eu que sofre, e verbalize o seu conselho a ela. Aproxime-se carinhosamente dela e afetuosamente fale o seu conselho. Fale a sua frase. Ao fazer isso, toque nessa pessoa carinhosamente, consolando-a. Abrace-a e diga que está tudo bem. Proteja. Depois de um longo abraço, você novamente se une ao seu eu que sofre
e devagar vá voltando para o seu aqui e o seu agora. Vá abrindo os olhos lentamente e voltando. Procure observar como se sente. Mais leve, consolado. O que aprendeu? Como você se sentiu? Qual foi a melhor parte? Você se emocionou? Você se fortaleceu? Descreva a sua experiência no seu papel. Guarde com você. E dê uma nota de 0 a 10 para a sua melhora. Sendo 0, você não melhorou absolutamente nada. E 10, se você estiver se sentindo muito bem nesse momento, com um extremo afeto por você mesmo. Pratique esse exercício por 3 dias e vá anotando o seu progresso na sua folha de melhora, sempre dando uma nota antes e depois do exercício. Um abraço e fique bem.